Lucas 7, a partir do versículo 1. E tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Eu costumo dizer que os milagres de Cristo foram e tiveram como objetivo, primeiro, a pessoa que estava sendo curada, ou liberta, ou havia ressuscitado. A primeira dimensão do milagre, de todos os milagres de Jesus, era para quem estava recebendo, para aquela pessoa que estava recebendo. A segunda dimensão dos milagres de Cristo eram para as pessoas que estavam testemunhando aquele fato, a multidão que o cercava, os amigos, os familiares da pessoa que estava sendo alvo. E, posteriormente, o terceiro objetivo dos milagres de Cristo era atingir a posteridade, ou seja, eu e você. Então, todos os milagres de Cristo, eles tinham essas dimensões. Nós vamos entender cada uma delas, contextualizar com aquilo que realmente aconteceu naquele momento, qual o desdobramento que tinha para as pessoas que estavam ali ao redor, e quais os ensinamentos e lições que nós temos para nós, no nosso tempo, nos nossos dias, agora, para mim e para você. Cafarnaum era uma cidade que tinha um porto e tinha estradas que ligavam Cafarnaum às outras cidades. Então toda cidade que tinha um porto era uma cidade próspera, porque o comércio todo, ele acontecia, na maioria das vezes, por barcos, por navios. E então era uma cidade próspera, uma cidade comercial, e ali havia um enviado de Roma para liderar o pedaço, a porção do exército romano que estava tomando conta daquela cidade. E esse homem era um centurião, que estava a serviço do tetrarca Herodes Antipas. Então o centurião é como se fosse o comandante da polícia, do exército, e que controlava, e que tomava conta, e que protegia aquela cidade. Este era o centurião. O centurião tomava conta de aproximadamente 100 homens. E ele tinha um poder muito grande na cidade. Ele tinha o poder de mandar prender, de mandar soltar, de mandar matar, de liberar vida. Ele estava abaixo do governante daquele lugar, mas ele tinha muito poder, porque quem tem debaixo de sua autoridade a espada
E as armas têm muito poder. Que o digam os ditadores ao longo da história da humanidade. A primeira coisa que eles fazem é arrebanhar as forças armadas para respaldarem a sua ditadura. Então, aquele homem estava ali e tomava conta daquela cidade. Aquele cidadão era um cidadão romano. Não se podia ser centurião se não fosse cidadão romano. Então ele era um gentio. Ele era um cidadão romano, ele não era judeu. E como todo cidadão romano que estava com um poder, digamos assim, poder de polícia, poder de mando, poder de controle, ele tinha uma rejeição dos judeus. Geralmente o povo dominado, ele rejeita os dominadores. Ainda mais se os dominadores são tiranos. Então aquele homem, por ser romano, por estar controlando aquela cidade, em tese, como dizem nossos amigos juristas na área do direito, em tese, aquele homem também deveria ser rejeitado pelo povo. Acontece que aquele homem, ao conviver com o povo judeu, aquele homem, ao ver a fé do povo judeu, aquele homem, ao ver o quanto Deus se aproximava do povo e o povo se aproximava de Deus, ele começou também a se aproximar de Deus e a conhecer o Deus de Israel. E não há, irmãos, como se aproximar de Deus, conhecê-lo mais e não ser fisgado por ele. Não é assim? Glória a Deus. Não tem como se aproximar dele, dar uma olhadinha, depois de ir embora como se nada tivesse acontecido. Então aquele homem começou a ser envolvido pelas coisas de Deus, a ponto de construir uma sinagoga na cidade, que era o lugar onde o povo judeu se reunia para adorar, irmãos. Então observe que ele, sendo romano, podendo, em vez de apoiar a fé judaica, ele resolveu apoiar em vez de colocar de lado. Ele começa a se envolver e ele responde à rejeição inicial daquele povo com a aproximação de Deus e com a construção de uma sinagoga. E se nós formos analisar direito, quando disseram ele construiu a sinagoga, provavelmente foi às custas dele. Não foi o povo. Foi às custas dele. Então, olha só, aquele homem foi tão envolvido pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó, que ele conseguiu e ele começou a construir algo onde pudesse haver adoração para Deus. E é dentro desse contexto de uma cidade litorânea não no litoral do mar, mas que tenha acesso aos rios, né? Uma cidade comercial próspera, com um cidadão romano que tinha o poder da espada, já se aproximando do povo de Israel e do Deus de Israel. É este homem que começa a ouvir a respeito de Cristo. Começa a chegar nos ouvidos dele que Cristo já vinha fazendo os milagres que Jesus já vinha operando. E ele começa a acreditar que aquele era o Messias prometido. E então, irmãos, ele era um romano tão diferente que ele tratava os seus servos não como escravos, mas como quase amigos. Tanto é que ele tinha esse servo, esse escravo, que ele tinha tanto amor por ele, que quando esse jovem adoeceu, se você for para Mateus 8, que trata também dessa mesma passagem, ele estava paralítico já, ele estava na cama, ele não conseguia mais andar. Ele se compadece daquele escravo, daquele servo, e ele resolve, de alguma forma, conseguir a cura daquele homem, que os médicos de uma medicina muito arcaica não conseguiram resolver. E é interessante, irmãos, vindo de um romano, vindo de um cidadão romano que geralmente despreza e maltrata seus escravos, seus servos,
demonstrar uma consideração, um carinho, um amor tão grande por ele, por um homem humilde. Aquele centurião estava começando a ser quebrado nas suas estruturas mentais, psicológicas, psíquicas, em relação a tudo que ele foi ensinado. E eu quero te dizer, irmãos, que só se aproxima de Cristo quem tem o seu orgulho quebrado. Amém. Quem tem a sua autossuficiência quebrada, quem consegue começar a discernir quem é Jesus. Aquele homem tinha tudo para dizer: não, a medicina vai resolver, eu vou curar, eu vou fazer, eu posso, eu mando, eu posso mandar matar e mandar soltar. Mas a partir do momento que ele começa a se quebrantar, a partir do momento que ele começa a descer do seu pedestal, da sua autoridade, do seu poderio, é nessa hora que ele começa a ficar sensível para discernir quem é Jesus. E então, irmãos, aquele cidadão romano, com o coração quebrantado, diante de uma medicina limitada, diante das notícias que Jesus havia curado, havia ressuscitado mortos, havia libertado pessoas, ele resolve tomar uma decisão. Ele resolve ir em busca da única solução para a vida dele. E principalmente para a vida do seu servo. Irmãos, preste atenção nisso. Enquanto a gente achar que consegue caminhar sozinho aqui, enquanto a gente achar que as coisas que acontecem conosco é porque nós somos inteligentes, nós somos fortes, nós somos bonitos, nós somos desenrolados, a gente não vai a canto nenhum, né? Paulo diz que o Senhor ele não consegue se conter diante de um coração contrito e quebrantado. Não é um coração altivo e orgulhoso, é contrito. Contrito é apertado. Contrito é apertadinho. Sabe aquele dia que seu coração tão apertadinho? Você fica: meu Deus, não sei nem se mexer direito. Quem já viveu esse dia de coração bem apertadinho? Quando você não se acha quase nada, quase ninguém. O coração contrito é isso, é apertadinho. E quebrantado, ele está todo quebradinho, todo molinho, você fica assim, se desmancha. É aquele coraçãozinho que está se desmanchando. Aquele centurião, ele resolveu deixar de lado tudo, a pompa, toda a sua glória, a sua honra, vamos dizer assim, e buscar o único que poderia resolver o problema do seu servo, do seu ajudante. Irmãos, às vezes tem uma canção que diz: és Deus de perto, a versão original, né? E não de longe. Depois ele mudou, o autor mudou: és Deus de perto, também de longe. Porque isso aqui é a expressão, irmãos. E a primeira coisa que eu quero comentar com você é que a sua fé pode salvar alguém. Talvez aquele servo nem ouvisse falar de Jesus, talvez aquele servo estivesse completamente desconectado de quem é Jesus, mas aquele centurião e a sua fé, que não foi a fé para ele, vamos dizer assim, foi a fé pelo próximo, salvou a vida do seu servo. A primeira coisa que Deus está de falar com você nessa noite é que a sua fé pode mover o coração de Deus em benefício de outra pessoa. Nós precisamos, às vezes, irmãos, ter fé por nós e pelos filhos. Às vezes, a gente tem que ter fé por nós e pela esposa, e pelo marido, e por aquele amigo maravilhoso, pela mãe, pelo pai. Querido, Deus honra a sua fé. Ele honra a fé de todos aqueles que se aproximam dele sem querer nada para si próprio, vamos dizer assim, para não querer buscar nada além da presença dele. Tanto é que a resposta de Jesus foi: nem em Jerusalém encontrei alguém com tamanha fé. E a fé daquele homem não era para obter benefício próprio.
A fé daquele homem era para salvar o seu servo, não é para salvar o seu irmão, sua mãe, seu pai. Era para salvar alguém que aos olhos humanos não valia muita coisa. O centurião nos ensina, e Cristo nos ensina nessa passagem, que a sua fé, quando colocada em ação, pessoas podem ser alcançadas. Glória a Deus. Na sua cura física, nas suas curas, sua cura emocional, na salvação, no relacionamento de alguém que está se acabando, você pode interceder, e você deve interceder. Que coisa poderosa, irmãos. E Jesus, se você ler o que está acontecendo no capítulo 8 de Mateus, que é a mesma história, diz que Jesus começou a andar em direção a eles. Observe, o rapaz não foi lá, o centurião não foi lá, ele mandou alguém ir lá falar com ele. Quando Jesus começa a caminhar, ele manda outras pessoas e diz: não precisa nem ele vir. Eu não tenho condições de recebê-lo na minha casa. Observe, a casa dele era uma das melhores casas da região, era a casa bem frequentada, só a alta sociedade frequentava a casa do centurião, não era qualquer um que fazia isso. E ele dizia: minha casa não é digna de te receber. Veja que coisa forte. E as pessoas que foram levar essa informação para Cristo eram pessoas que conheciam e frequentavam a casa. Não era qualquer um que entrava na casa do centurião, não era. E ele diz para aquele povo, ele diz para Jesus, para todo o povo ouvir: eu não sou digno de receber na minha casa. Para quem estava ali ouvindo, eu imagino, ele diga: o centurião, a casa dele é tão grande, tão bonita, só o pessoal da realeza, o pessoal da alta que vai lá. Como é que ele diz: não pode ver Jesus, esse cara aqui todo malamanhado, suado, de pé, de Santa Percata, nem digno de receber ele. Que coisa estranha, que maluca é essa? É quando exatamente a pessoa reconhece quem é diante de Deus. Aleluia. Há alguém que você quer que Deus alcance? Há algum parente, algum amigo que você quer que Deus alcance? Ponha a sua fé em ação. Amém? Ponha a sua fé em ação, porque você vai ser um instrumento de Deus para mover o coração de Deus. Aleluia. E aí, queridos, lembra que a gente falou no outro milagre sobre o filho da viúva, que o cortejo da vida encontrou com o cortejo da morte? Essa passagem é exatamente após essa do centurião, é no mesmo capítulo. E eu estava orando, queridos, aqui há um encontro do centurião, um encontro não presencial, do comandante daquela porção do exército, com o encontro do Senhor de todos os exércitos celestiais. Havia lá o encontro dos dois cortejos, aqui é o encontro do comandante do exército pequeno e limitado, que vai ao encontro daquele que é o Senhor de todos os exércitos. E aí eu comecei a entender e a perceber que talvez o centurião tenha discernido: eu sou só um centurião de 100 soldados. Aquele lá é o Senhor de todos os exércitos celestiais. Aleluia. Por isso que ele se submeteu. É como um soldado que diz: aquele general, eu não sou digno de receber esse general na minha casa, de 4 estrelas. O centurião estava dizendo: eu não sou digno, como um rei centurião, de receber o Senhor de todos os exércitos, o general dos generais, na minha casa. É quando ele recebia, ele entendia a autoridade. E ao receber esse pedido, a segunda coisa que eu quero falar contigo é que o Senhor dos exércitos celestiais, diante do testemunho daqueles homens dizendo que o centurião não era digno de recebê-lo, Jesus responde em Mateus 8,7: eu irei e o curarei. Nós não lemos, só lemos Lucas. Jesus, quando
recebeu a notícia, Jesus disse: eu vou e vou curá-lo. E ele começa a caminhar, começa a ir em direção ao local. E quando ele estava se aproximando, novamente mensageiros dizem, Lucas 7, 6, e foi Jesus com eles, mas quando Jesus estava perto da casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Como um homem militar, e eu sou militar, nós cumprimos regras. O militar é muito regulamento, muita regra, muito sim senhor, não senhor, muito pode, não pode, sim, não, não. Aquele homem conhecia as regras e ele conhecia a cadeia de comando, como a gente chama. A cadeia de comando tem o general, o coronel, o major, o capitão, o tenente, o sargento, cada soldado. A maneira bem rápida. Aquele homem sabia que hierarquicamente, vamos dizer assim, na cadeia de comando, Jesus está no comando de tudo. Aleluia. E é nessa hora que o Senhor de todos os exércitos, lá em Salmo 89, 8, Salmo 89, 8, diz assim: o Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? A palavra diz que ele é o Senhor Deus dos exércitos. A palavra já dizia quem ele era. E é nessa hora que há um encontro do Senhor de todos os exércitos com aquelas pessoas que dizem que ele não precisa mais nem ir lá. Você está aqui? Amém. Está mesmo? Amém. Amém. Ele está, mas não está. E é nessa hora que nós estamos finalizando. E é nessa hora que quem serviu o exército ou foi militar em algum momento sabe um negócio chamado voz de comando. Voz de comando é quando o comandante diz: sentido, todo mundo, direita, volver, esquerda, volver, e cada um vai para o seu lugar. A voz de comando é quando o comandante fala e a tropa obedece ipsis literis o que o comandante mandou. Amém? Amém. Jesus chega, recebe aquela informação, e aquele que é o Senhor de todos os exércitos celestiais, ele dá apenas uma voz de comando: seja curado. Nesse texto de Lucas não há essa voz de comando, mas lá em Mateus está muito claro. Ele diz: seja curado. Há uma voz de comando explícita, e a única coisa que aquela enfermidade e os principados que estavam envolvidos com ela tinham que fazer era ceder e recuar. Simples assim. Seja curado. Aleluia. Seja curado. E ao voltar para casa, aqueles homens encontraram aquele servo curado. Querido, nas suas orações Deus vai lhe dar comandos. Amém. Amém. A palavra já tem lhe dado comandos. Muitos de nós fazem o vídeo do mercador para o que a palavra diz. Deus já convocou pessoas para trabalhar, Deus já deu direção: faça assim que vai dar certo, e a gente não faz assim, faz assado e se esborracha. Receba, respeite e cumpra a voz de comando de Deus. Aquele homem disse, mandou dizer a Jesus: diga apenas uma palavra e ele será curado. Uma. Você vai dizer para Jesus: Senhor, basta uma palavra tua e aquele seu amigo que está desviado vai voltar. Na sua oração, diga para ele assim: Senhor, basta uma palavra sua e aquela pessoa vai voltar para ti.
Basta uma palavra sua e aquele meu irmão, aquele meu amigo que está doente vai ser curado. Amém. Senhor, basta uma palavra tua e aquele casamento não mais vai ser desfeito. Aleluia. Senhor, basta uma palavra tua e a provisão vai chegar na minha casa. Os meus armários terão comida. Senhor, basta uma palavra tua e as coisas acontecem. Nas suas orações, faça o que o centurião fez. Senhor, basta uma palavra sua. Eu não preciso que anjos deixem no céu. Eu não preciso que haja milagres maravilhosos. Eu não preciso que tenha revelações. Eu só preciso de uma palavra sua. Porque a gente às vezes espera sinais de Deus miraculosos. Aleluia. A gente espera que o céu se abra, desça anjo do céu, todo vestido de branco, florescente, e diga: o mestre, você mandou dizer isso a você. 99,9% das vezes isso não acontece. Basta uma palavra dele, só uma, e as coisas irão acontecer. Muita fé, né, pastor? Hein? Muita fé. Isso é fé. Senhor, eu não preciso nem vê-lo, eu não preciso nem que o Senhor venha na minha casa. De onde o Senhor estiver, o Senhor disser uma palavra. Porque eu sou homem, como a palavra diz, eu sou homem de comando. Eu digo para os meus soldados: vai, ele volta, fica, ele fica. O texto nós lemos. Ele estava dizendo: eu sei o que é autoridade. Ele estava dizendo para Jesus: eu sei o que é uma palavra que tem respaldo e as pessoas obedecem. É isso que ele estava dizendo. Preciso agora que eu e você entendamos que não precisa de sapateado, não precisa de palavras de anjos, não precisa de falar em línguas estranhas para que as coisas aconteçam. Precisa da fé e a palavra de Deus. Só. Põe a sua fé em ação. Amém. Põe a sua fé em ação. Quem é a pessoa que você quer que ele alcance? Quem é a pessoa que você quer que ele cure? Quais são os relacionamentos que você quer que ele resolva? Diga para ele nas suas orações: Senhor, basta uma palavra, eu sei que vai ser resolvido. Amém? Põe a sua fé em ação hoje, você for dormir hoje. Amém. Na sua oração: Senhor, aquele problema está na tua mão. Não preciso de outra coisa, a não ser de uma única palavra sua, e tudo vai ser resolvido. Amém. Glória a Deus. Seja o centurião. Deus abençoe vocês. Amém. Em nome de Jesus.